Hoje vamos finalizar o nosso estudo sobre atitudes de perseverança. André, pode passar deixar o slide no outro. Nós estamos no terceira quarta, falando sobre esse assunto, atitudes de perseverança. Perseverar não é um processo fácil, né? Porque as circunstâncias não favorecem o processo. Perseverar é continuar, mesmo que o ambiente externo ou o ambiente interno não favorece. Mas nós sabemos o que precisamos fazer, o que é correto, sabemos qual é o plano, a ideia e a vontade de Deus para nós, e a gente insiste e continua independente do que está ocorrendo, do que tem acontecido, porque a gente sabe qual é o fim desse plano, a gente sabe a importância de permanecer constante no plano de Deus, porque a gente sabe aonde esse plano vai dar, né? A conclusão disso tudo. Então a perseverança é necessária, e nós falamos algumas atitudes que nos ajudam a perseverar. Lembra que nós falamos primeiramente sobre congregar. Congregar é uma atitude fundamental para a gente conseguir continuar, né? Lembra de Hebreus 10:25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós já demos vários exemplos sobre isso, e por isso eu não vou parar muito aqui. Segunda atitude é não se envolver com o pecado. Não deve ser uma atitude nossa se envolver novamente com práticas, com costumes, com atitudes pelas quais nós já um dia pedimos perdão a Deus, já pedimos que Deus não levasse isso em consideração, já jogamos isso sobre Jesus já morreu por isso. Então eu tenho que ter isso em mente, a minha vida tem que ser nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Aquilo que Jesus falou com a mulher adúltera lá em João 8, alguém poderia condenar aquela mulher? Não poderia, e Jesus fala: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, se envolver com o pecado é o famoso andar para trás, e o pecado ele vai gerando esfriamento, e o esfriamento te coloca numa situação de não continuar, mas de desistência, né? E lembra que nós lemos em Hebreus algum tempo atrás que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não podemos retroceder diante de algo tão importante, porque nós temos falado que a nossa salvação é o presente mais importante que Deus tem nos dado. Por isso a necessidade de pegar esse presente, cuidar dele, e colocar ele como a coisa mais importante de nossa vida. Então, por isso que esse cuidado. Então, congregar, não se envolver com o pecado, não guardar mágoa. Quando guardamos mágoa, lembra que nós lemos que uma raiz de amargura pode nos contaminar, e essa contaminação ela começa com a gente, daqui a pouco a gente está contaminando outras pessoas, e a falta do perdão gera falta de perdão de Deus a nós também. Então guardar mágoa não ajuda na perseverança. Frutificar foi uma outra atitude. Nós devemos produzir frutos, né? Então nós falamos bastante sobre isso, baseado em João 15, para permanecer na videira precisamos frutificar. E outra coisa que falamos semana passada foi: não devemos nos envolver com falsas doutrinas. E nós falamos em 2 João, em Gálatas, no capítulo 1, Paulo alerta aos Gálatas que eles estavam rapidamente passando do evangelho verdadeiro para um outro evangelho. Ele falou qual não é outro, mas que falsos mestres estavam pervertendo o verdadeiro evangelho.
Então, falta de consistência, falta de convicção doutrinária, isso gera falta de perseverança. Você só persevera e continua naquilo que você acredita. Você não arreda o pé daquilo que você tem plena certeza que é o certo, que é a verdade. Agora, aquilo que você não tem muita convicção, você não segura tanto. Você não aguenta tanto a pressão. Mas se você tem convicção, você suporta qualquer coisa. Então nós falamos bastante sobre isso, né? Então a voz de Deus está na palavra. Não adianta ficar querendo ouvir a voz de Deus de outra forma que não seja pela palavra. E a última atitude hoje que nos ajuda a perseverar é não amar o mundo. Isso é muito importante. Parece óbvio, né? Tudo na Bíblia às vezes tem coisas que são muito óbvias, muito evidentes, mas a gente escorrega naquilo que é muito evidente. Já ouviu falar que a gente não tropeça nas pedras grandes? Pedra grande você está vendo, a gente tropeça naquelas pequenas que a gente não dá muita atenção. Então, essa é uma questão importante que a gente vai ver em dois textos principalmente aqui, que falam algo muito sério, muito importante. O primeiro está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Então, Tiago 4, versículo 4 diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui tem muitas coisas. As palavras desse versículo trazem um entendimento bem interessante. Primeiro ele já começa com uma palavra forte: infiéis. Essa palavra remete, quando ele fala de infiel, ele está tratando da mesma forma, usando a mesma expressão, claro que aqui na língua grega, mas se remete a termos hebraicos, de quando Deus repreendia Israel por estarem se prostituindo espiritualmente com Baal. Lá em 2 Crônicas fala sobre isso. Então, quando ele trata aqui, chama as pessoas de infiéis, ele está trazendo essa ideia, que quando alguém não prioriza o seu relacionamento com Deus, ou troca o seu relacionamento com Deus por outra coisa ou por outra pessoa, isso é uma prostituição espiritual, é uma infidelidade espiritual, porque Deus não troca o relacionamento com você com outra coisa ou com outra pessoa. Deus é sempre fiel. Se Deus falou que te ama, como fala lá em Romanos 8, fala lá que nada pode separar você do amor de Cristo, seja tribulação, seja angústia, seja principado, potestade, as coisas do presente ou do porvir, nada separa você do amor de Deus. Ou seja, Deus firmou um compromisso de te amar, a ponto que Ele enviou o próprio Filho dele para assumir uma posição que era sua e que era minha. Isso é fidelidade. Ele cumpriu isso até o fim. Lembra que outro dia na escola dominical eu li em João 13 que fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso é fidelidade. E é o mínimo que Deus espera e quer, é a mesma fidelidade. E ele fala que quando nós não mantemos esse relacionamento no mesmo nível de prioridade, estamos sendo infiéis. Estamos sendo infiéis da mesma maneira que um marido trai a esposa com outra mulher. Quando uma mulher trai o seu marido com outro homem, é o mesmo tipo de infidelidade. Se coloque no lugar de alguém que passa por uma situação dessa. Como você se sentiria se você fosse traído pelo seu cônjuge? Que tipo de sentimento você teria?
Você aguentaria numa boa? Ah, não, isso aí deixa passar. Tanto que é só por esse motivo que Deus fala que Ele permite o divórcio. Porque Deus sabe muito bem que não é fácil assimilar e perdoar esse tipo de situação. E aí, quando a gente trata da questão espiritual, a situação é a mesma. Há um relacionamento com aquele que se entregou a Jesus, cria-se um relacionamento entre Deus e a pessoa. E Deus mantém o seu compromisso até o fim. Deus não troca você por ninguém. E a gente troca, muitas vezes. O mundo ganha essas batalhas, muitas vezes. Quantas coisas no mundo roubam o tempo que é de Deus? O tempo que você deveria oferecer a Ele, com a sua oração, com a leitura bíblica, o seu tempo devocional. Você trai Deus, ou nós traímos Deus, com a televisão, com o celular, com qualquer outra coisa que a gente prefere. E Deus fala, infiéis, isso é infidelidade. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, quando nós abandonamos ou deixamos Deus de lado e damos essa atenção que Deus merece a outra coisa ou pessoa, isso torna-se então uma inimizade entre nós e Deus. Quando nós priorizamos as coisas desse mundo, e mundo aqui é outra palavra importante. O mundo não é o lugar físico e geográfico, não é o planeta Terra, mas o mundo é o sistema de valores, o conjunto de ideias, aquelas coisas que estão como divertimentos, como forma de desfrute de certas coisas. Isso é o mundo. Aquilo que não tem o valor bíblico, aquilo que não edifica, aquilo que não gera crescimento, isso é o mundo. Aquilo que é proporcionado pelo próprio diabo para desviar a gente do foco. Quando a gente troca Deus por essas coisas, a gente está criando uma inimizade com Deus. E quando Deus fala inimigo, é um risco, porque quando se torna inimigo, Deus não se reconcilia com os seus inimigos espirituais. Satanás é o adversário de Deus. Não há reconciliação com Satanás. Então, é um perigo a gente ficar tomando partido ou assumindo um sentimento, um relacionamento com aquilo que Deus fala que pode fazer com que a gente se torne inimigo dele. Isso é muito sério. Ah, mas eu não estou sentindo. Desde quando a Bíblia nos fala que a gente tem que fazer as coisas quando a gente sente vontade? Aonde alguém me diz na Bíblia que eu tenho que fazer as coisas para priorizar Deus se eu sentir vontade? Não existe em lugar nenhum. A Bíblia fala o que eu devo fazer, e eu devo fazer não se eu estou sentindo vontade ou não estou com vontade, porque é o certo. Num relacionamento, às vezes nós vamos fazer um monte de coisa que a gente não tem vontade, mas tem que fazer, não tem? Para eu priorizar um relacionamento de uma amizade com um amigo, às vezes um amigo gosta de pescar, ele ama pescar e eu não, mas eu quero priorizar meu laço de amizade. O que eu faço? Vou pescar. Aí numa outra oportunidade eu proponho uma coisa que eu gosto. Se ele é meu amigo mesmo,
e ele não gosta, ele vai assim mesmo, porque ele quer priorizar o laço de amizade. Eu não tenho que sentir vontade, tenho que priorizar o que é mais importante. Não, meu coração não está direcionando para isso. Vou repetir o que eu vivo falando, em Jeremias 17:9. Se você não decorou esse versículo, por favor, anota, escreve numa folha, põe na porta da sua geladeira. O coração é enganoso mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vai na ideia de ficar fazendo as coisas dependendo do sentimento. Seu coração nunca vai tender para aquilo que é bom. Seu coração é corrupto. Você não tem que fazer a vontade do seu coração. Você não tem que seguir o seu coração. Você tem que guiar o seu coração. Ah, não quero ir na igreja não. Ah, não está com vontade de ir não? Que bom. Não vai, né? Aí você cai naquele primeiro ponto que a gente falou do congregar em Hebreus 10:25. Não deixe de congregar. Como é costume de alguns, antes faça demonstrações, encoraje. Não, meu filho, vamos sim. Ah, não estou afim. Não dê voz à sua vontade. A sua vontade te leva para o inferno. A sua vontade, a minha vontade nos leva para o caos. Eu tenho que guiar o meu coração pela palavra. Eu tenho que sentir vontade das coisas, eu tenho que fazer o que é certo. Ah, me deu vontade de roubar alguém. Você vai roubar alguém? Só porque você está com vontade? Não, por que você não vai fazer isso? Porque você sabe que roubar é errado, não é simples. É o mesmo princípio para a vida. Aí o mundo está aí te oferecendo um monte de coisa, o que a gente vai fazer? Ai, estou me sentindo pressionado pelo mundo. Ah, foi muito mais forte que eu. Não, você nem resistiu. É igual quando a gente quer fazer dieta e aparece aquele bolo de chocolate lindo e maravilhoso, né? Aí agora complicou, porque comer o bolo não é pecado. Tá vendo como é que é mais difícil? Quando as coisas não são pecado, tomar uma decisão é mais difícil. Eu sei que eu tenho que emagrecer, e eu decidi no meu íntimo, eu vou emagrecer. Aí aparece aquele momento que é a hora de você provar se você quer mesmo. Aí está aquele bolo bonito. A vontade e o coração clamam pelo bolo, mas a razão, quem ganha? Normalmente o coração ganha, né? A gente acaba comendo o bolo. Ah, quer saber? Amanhã, deixa amanhã. A gente faz isso com as coisas do mundo. A gente faz isso com as coisas do mundo. A gente troca. A gente se torna infiel a Deus com as coisas do mundo. Isso mina nossa energia espiritual. A gente começa a parar de persistir. A gente não continua. A gente está abrindo e cedendo para qualquer oferta que aparece, a gente aceita. Já pensou se Deus fizesse isso também com a gente? Ou se Deus fizesse o que seria justo? Não me escolheu não? Não adianta me pedir nada também não vou te dar não. Ah, você quer bênção? Ah, agora você está me procurando porque ficou doente. Ah, não vou não, se vira você com a sua doença. Ah, perdeu o emprego, que agora pedir para mim, para eu te abençoar. Se vira. Já pensou se Deus fizesse isso? Mas o que ele faz? 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Isaías fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. A gente faz tudo errado e Deus continua disposto a perdoar. E a gente é infiel. Infidelidade não gera perseverança, muito pelo contrário. E tem um outro texto de 1 João 2. 1 João 2. Se
foi um dos primeiros versículos, um dos primeiros trechos que eu consegui guardar aqui. Jovem, né? Quando você converte jovem, o mundo está gritando no seu redor e a gente quer, de uma certa maneira, aguentar toda a pressão. Aí vem esse texto, né, magnífico da palavra, que nos ajuda. 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, que fala algo bem simples: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois se aquele que amar o mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Está vendo? Perseverança. Aquele que faz a vontade de Deus permanece por quanto tempo? Eternamente. Então, não ame o mundo, não ame o mundo, não ame as coisas que estão no mundo, porque se eu me permitir amar o mundo, o amor de Deus não está em mim. Digo que amo a Deus, mas faço tudo ao contrário. O próprio 1 João fala que é enganar a si mesmo. A gente pode falar que ama alguém e mostrar completamente o contrário. E a pessoa às vezes acredita que a gente ama ela. A gente consegue às vezes enganar alguém, mas com Deus não. Se a gente amar o mundo, Deus sabe muito bem, porque Deus não vê o exterior, Ele vê o coração. Então não ame o mundo nem as coisas que há do mundo, porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. E o que tem no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a concupiscência? A concupiscência é uma palavra muito interessante. Além dela ser um desejo forte, o significado de concupiscência é um desejo extremamente forte e ardente. Não é apenas um desejo, mas é um desejo que envolve um sentimento, que aí entra a questão do amor ao mundo, não só a ação de escolher priorizar aquilo que me agrada no mundo, mas envolve um sentimento, que aí que é mais perigoso. E a concupiscência, o desejo forte, ardente, misturado com o sentimento, vira loucura. É igual a paixão. Paixão é uma coisa perigosa. Paixão é um sentimento que tem durabilidade curta. Vocês já leram em Provérbios que fala que loucura é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma? Já leu isso lá em Provérbios? É interessante, que fala que só trata da mulher apaixonada, mas homem apaixonado também. Serve para os dois. Loucura é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma, porque a paixão não faz você agir de forma sensata, não faz você agir de acordo, de forma racional. Paixão é um sentimento que tem durabilidade de até 3 meses. Sabia que paixão dura 3 meses? Às vezes um pouquinho mais. Depois se vai. Paixão é um perigo. Por isso que a Bíblia separa o que é paixão e o que é amor. Tanto que a gente vive falando, amor não é sentimento. Paixão é, amor não. Amor envolve sentimento, mas não é. E aqui a Bíblia está falando para você não amar e nem ter sentimentos pelo mundo. A concupiscência da carne, sentimento em agradar a própria vontade de forma ardente. Sabe aquela vontade de fazer alguma coisa, você ignora qualquer um para fazer o que bem entende? Isso é concupiscência da carne. Aí fala que você deve nutrir isso, desenvolver isso. A concupiscência da carne, esse desejo ardente de fazer, satisfazer o ego, igual chega carnaval, né?
Carnaval pode tudo, o povo vai para a rua. Quem quer ser mulher se veste de mulher. Não é, mas quer ser. Aí ele finge que é, 4 dias. Aquela confusão, aquela bagunça, não é à toa que chama carnaval, festa da carne. Aquela desgraça acontecendo. Tudo é supostamente permitido. O ego grita e o povo obedece. E o caos acontece, né? Então, a concupiscência da carne não deve ser algo que a gente deve alimentar, esse desejo. E a concupiscência dos olhos, a mesma coisa. A sedução por aquilo que a gente vê. É igual comer, a gente não come inicialmente com os olhos. Se você comer alguma coisa que tem uma forma estranha, uma cor estranha, não te chama atenção, não alimenta a vontade da carne, né? Mas se for algo muito bonito, apresentável, vai alimentar a concupiscência dos olhos, vai alimentar a concupiscência da carne. E essas duas coisas bem alimentadas alimentam uma terceira coisa, que é a soberba da vida, aquela sensação de poder, de que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, ninguém pode me impedir de fazer isso. A soberba da vida, se sentir superior ou melhor, ou se sentir absurdamente bem porque está fazendo aquilo e ninguém te manda, e ponto final. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se amar o mundo, o amor do Pai não está em você. E essas coisas que estão no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, procedem de quem? Está escrito aí. Não procedem do Pai, mas procedem de onde? Do mundo. E o próximo versículo fala: ora, o mundo passa. E a concupiscência? Fica ou passa? Passa. Também passa. Mas tem uma coisa que fica: a vontade de Deus. E quem permanece nessa vontade, permanece eternamente. Tem que perseverar naquilo que é eterno, não naquilo que é temporário. É tão óbvio como a luz. Você está com fome, você come, a fome passa. É a mesma coisa. O desejo da carne, né? O desejo, você faz, aquela vontade passa. Mas quando você investe a sua vida naquilo que é eterno, você está alicerçando a sua vida em algo que nada tem fim nesse mundo. Você está investindo numa eternidade, em algo que não tem nada que vai te impedir, ou vai finalizar, ou vai acabar. Lembra quando Jesus falou com a samaritana sobre a água viva? A samaritana reclamava do quê? Que ela todo dia tinha que fazer o quê? Ir buscar água. O que Jesus falou com ela? Se você tomar da água que eu lhe der, jamais terá sede, jamais vai ter que buscar água de novo. Olha que coisa boa. Por que o povo usa droga? Porque ele quer uma satisfação momentânea, rápida. Aí chega um momento que aquela droga já não satisfaz mais, ele precisa de algo a mais. Igual a mulher samaritana, todo dia buscando algo, porque o que está buscando é passageiro, é pequeno. E a concupiscência da carne é isso. Eu satisfaço a minha carne hoje, amanhã ela quer de novo. E vai só estendendo o problema, até o momento que abre um buraco tão grande que a pessoa não consegue sair de lá. Só tem um jeito dela sair de lá. É porque eu li de Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus vai até lá no fundo do buraco. Mas às vezes a pessoa no fundo do poço, ela não quer segurar na mão de Deus. Então por isso que a gente não pode esperar o problema acontecer. A gente tem que se precaver, se preparar, perseverar, permanecer na vontade do Senhor, porque ela dura eternamente, como fala aqui.
Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, amar o mundo não ajuda a gente a permanecer, a perseverar. E a vida do crente é mais não do que sim. Não é verdade? Que a carne o tempo todo quer assumir o controle. E lembra que eu disse há pouco tempo sobre carne e espírito? Lá em Efésios fala: andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu não vivo luta interna para fazer a vontade de Deus, significa que a carne está tomando conta há muito tempo. Se você não briga com você mesmo já está ganhando há muito tempo. Já está tendo infidelidade com Deus há muito tempo. E quem perde? Deus está perdendo alguma coisa com isso? Lembra daquela frase que o povo gosta de escrever na contracapa da Bíblia? Deus sem você é quem? É Deus. E você sem Deus é o quê? Deus sem mim não muda nada. Ele continua no seu santo trono, sendo o rei de todas as coisas. Deus é Deus e ponto. Eu sem Deus sou o quê? Se com Deus o máximo que eu consigo ser é aceito e adotado por Ele, eu sem Ele, não tem nome que se dê para isso. Caos, tragédia, desgraça, não sei. Então, onde está o nosso amor? Estamos sendo infiéis? Estamos trocando Deus por outras coisas para satisfazer a nossa própria vontade, alimentar o nosso reizinho interior, alimentar aquela criança mimada que habita em nós, que o tempo todo quer assumir o controle, e se a gente não satisfaz, ela quer fazer pirraça, ela quer ficar de mal, ela quer gritar, quer espernear. Quem manda na nossa vida? É o Espírito Santo? Ou é a criancinha mimada pecaminosa que habita em nós? Que a gente tem que fazer essa criança morrer todo dia, como fala em Efésios: fazei morrer a vossa natureza terrena todo dia. Mata essa natureza, que é igual o filme de zumbi. Você dá tiro no trem e o bicho levanta e continua. Essa é a natureza pecaminosa. Você bate nela, ela cai, e amanhã ela tá ela de novo. Eu quero assumir o controle. Aí você vai de novo, vai, bate, ela cai, no dia seguinte vem ela de novo. É assim até o fim. Não tem jeito. A gente não vira robô quando a gente se converte, não. Ah, não, agora eu converti, virei um robô. Deus vai programar lá e eu faço só a coisa certa. O livre-arbítrio continua. A oportunidade de escolhas continua. E eu decido se eu vou amar o mundo ou vou amar a Deus. Se eu vou permanecer no que é eterno ou eu vou me ater no que é temporário e que acaba, que me leva para o buraco. A escolha é sua. E os conselhos são grandes, não é? Em Tiago fala: infiéis, não compreendem, vocês não compreendem. Como se Deus estivesse falando assim: não está entendendo que isso é tão óbvio? Você não está compreendendo que a amizade do mundo faz de você um inimigo meu? É tão claro. Como você pega para uma criança e fala: se você subir no mezanino e pular para o lado de cá, você vai cair, vai machucar e vai morrer. Você não está entendendo que isso é óbvio? É a mesma coisa que ele fala. Vocês não estão compreendendo que a amizade do mundo te torna meu inimigo? E aqui ele fala: não ame o mundo, não ame as coisas que estão no mundo, que essas coisas aí são passageiras.
Fica alimentando essa concupiscência, esse desejo exagerado, esse sentimento que não tem que ser alimentado. Fica vendo tudo que não deve para alimentar um desejo que não deve ser alimentado, para no fim você se sentir supostamente satisfeito, sendo que depois você vai querer mais. Sendo que tem a água viva que supre a nossa sede e nunca mais precisamos buscar nessas outras águas novamente. Então, a última atitude de perseverança é não amar o mundo, não nos prostituirmos espiritualmente, não darmos a outra coisa, a outra pessoa, nem a nós mesmos aquilo que pertence a Deus. Isso é idolatria. Ah, não quero. Não quer? Mas o certo é o quê? É fazer isso. Então, faz o que é certo. Mas não estou com vontade. Não interessa. Deus não está preocupado com a sua vontade, está preocupado com a sua eternidade. A gente tem que preocupar com a vontade de quem é eterno, não com a vontade de quem é efêmero, é curto, é finito. Então, pensa nisso. Quem está ganhando as batalhas diárias no seu coração? É o seu amor a Deus ou é o amor a si mesmo? São as concupiscências da carne, dos olhos, é a soberba da vida ou é a vontade de Deus? Ah, mas não quero, aconteceu isso. Lembre-se que perseverar é continuar mesmo quando nada está favorável. Lembra de Jó. Jó perdeu tudo em pouquíssimo tempo. Tinha 10 filhos, perdeu os 10. Tinha saúde, perdeu a saúde. Tinha bens, perdeu tudo. Chegou a esposa dele e fala: Jó, faz o seguinte, amaldiçoa a Deus e morre, não tem mais jeito. O que Jó fala com ela? Você está falando como uma mulher doida? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, Jó, me ajuda Deus a ser igual Jó. Aí vem os amigos: Jó, você pecou, hein? Isso é por causa de pecado, hein? Jó já se coçando com o caco. E tem os amigos da onça para ainda atrapalhar a vida dele. O que ele fez? Some daqui, amigos. Não, ele orou pelos seus amigos. E quando ele ora pelos seus amigos, a sorte dele muda. E Deus restabelece mais 10 filhos. Restabelece a sua saúde. Restabelece tudo que ele tinha perdido. Porque Jó perseverou quando nada era favorável. Jó não alimentou a sua concupiscência da carne. Jó não alimentou a concupiscência dos olhos. Jó não alimentou a soberba da vida. Jó não trocou o seu relacionamento com Deus por outra coisa. A própria esposa de Jó deu um péssimo conselho para ele. Ele percebeu que aquilo não vinha de Deus e falou: não, eu vou permanecer. Até que Jó fala: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que Deus nos ajude a chegar nessa conclusão logo. A gente ouve muito falar, mas os nossos olhos da fé pouco veem. Que Deus nos ajude a ser como Jó, não amar o mundo, mas perseverar até o fim. E vou finalizar com o nosso versículo recorrente de Mateus 24:13. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém?